Fala galera, beleza? Júnior Alves aqui. Bom, no vídeo de hoje a gente vai aprender um pouquinho mais aqui sobre a Content API do React, beleza? Só que, antes de começar o vídeo, eu queria agradecer, né, todos vocês aí, que a gente tá criando uma comunidade muito massa aqui no canal. Tá muito massa os comentários de vocês, as sugestões e a galera se ajudando nos comentários. Sério, eu só tenho a agradecer, né? Tá muito massa. Então qualquer coisa deixa nos comentários, pode me chamar no LinkedIn também. Então, eu tô trocando ideia com bastante de vocês aí no LinkedIn. E aqui nos comentários também, né? Então, todos os comentários que tem, eu tô respondendo. E a galera também tá ajudando pra caramba a responder. Então, né, só tem a agradecer. Beleza? Então, valeu demais. Bom, voltando pro vídeo, como eu comentei, né? Hoje a gente vai aprender mais sobre a Content API. Tá. Só que antes da gente sair implementando, sair codando e criando os nossos contextos e tudo mais, eu queria trazer um pouco mais, né, de desculpa o trocadilho, mas um pouco mais de contextualização do problema, né, que a Context API resolve, tá? E depois a gente vai entrar em alguns tópicos um pouco mais avançados, por exemplo, a Context API ela é um state management, ela é um gerenciador de estados ou não, né? Ela substitui o Redux ou não? São algumas perguntas mais polêmicas ali, mas a gente vai tentar responder isso nesse vídeo, beleza? Então fica comigo aqui até o final. Bom, a gente tem aqui, né, uma aplicação bem simples, né? Eu desenhei aqui no Figma aqui um layoutzinho bem simples para a gente entender alguns problemas aqui. Bom, daqui a pouco eu explico essas bordas aqui, porque tem uma borda roxa e uma borda amarela, né? Mas foca aqui dentro, né? A gente tem a sidebar, tem um header e tem a page, certo? Isso aqui é basicamente o layout de qualquer dashboard, de qualquer admin web hoje em dia, né? Então a gente vai ter aqui os menus na lateral, né? Vai ter o header ali, provavelmente vai ter um profile aqui, alguma coisa assim, né? Para fazer logout ou exibir informações do usuário, essas coisas assim. E o page, né, que é a página em si, né? Então, por exemplo, página de usuários, página de produtos e por aí vai. Certo? Imagina a seguinte situação. Eu vou trazer pra cá esses carinhas aqui, ó. Que a gente vai fazer o seguinte. Deixar assim, fica mais fácil de entender. Então, basicamente, a gente tem aqui roxo, que está por volta de tudo da nossa aplicação. Seria o app.tsx ali, se você estiver usando um Vite, um Create React App, é aquele arquivo app. Ou se você estiver utilizando o Next, né, seria o underline app, né, que a gente tem dentro da pasta Pages do Next. E, bom, como eu comentei do Next, né, se você quer entender um pouco mais de Next, quer aprender mais, tem vários vídeos aqui no canal sobre ele, né? Principalmente sobre o Next 13, que é a nova versão que foi lançada um tempinho atrás, né? Tá bem recente. E trouxe muita novidade, essa parte de layout que eu vou explicar aqui no Next 13 é bem simples de fazer layout compartilhado e tudo mais. Tá muito massa mesmo, trouxe bastante novidade e eu tenho muito vídeo aqui no canal explicando sobre o Next 13, tá? Então se você tiver alguma dúvida ou quiser aprender um pouco mais, né, dá uma olhadinha no canal aí. Voltando aqui, né, eu tenho o app que está por volta de tudo e aí eu criei um outro componente de layout, que é onde a gente vai montar o nosso layout mesmo, né, das nossas páginas. Por exemplo, suponha que a gente tem várias páginas aqui na nossa aplicação e aí todas elas compartilham esse mesmo layout, né? Todas elas vão ter uma sidebar na esquerda, um header no topo e o page aqui no centro. Então, aí a gente cria, por exemplo, né, poderia criar um componente layout, e esse componente layout, ele que vai agrupar, né, vamos dizer assim, esses componentes aqui, sidebar e header, e aí o page aqui, ele seria dinâmico, né, então, à medida que for trocando de página aqui, o page troca, certo? Beleza. Agora, vamos imaginar aqui uma situação do dia a dia, coisa simples. O usuário faz login, né, ele vai entrar com seus dados ali, né, login e senha, e aí a nossa API vai retornar, por exemplo, aqui, essas informações, né? Username, User ID, Permissions e Token, né? Poderia ser mais, poderia ser menos, mas aqui é só exemplo, tá? Então, a gente faz, por exemplo, esse login aqui no app, né? Essa parte de login, vamos supor que a gente faça aqui. E aí, né, a API vai retornar essas informações. Só que, né, a gente está aqui no app, né? Que é como se fosse
o container da nossa aplicação inteira, né? Mas eu preciso aqui na minha sidebar, eu preciso do permissions para saber quais são os menus aqui que eu vou exibir, né? Com base nas permissões que o usuário logado tem. Eu preciso do username, por exemplo, aqui no header, para exibir o nome do usuário logado aqui. Ou por exemplo, né, como eu comentei, se você tiver um componente de profile, você exibiria aqui, né, o nome do usuário logado. E no page, você vai precisar de, por exemplo, o token e o user ID. Né? Imagina que no page aqui o usuário ele pode fazer edições, né? Então, se o usuário for fazer edição, você vai ter que provavelmente enviar essas informações aí, né? Ou qualquer outra requisição, né? Então, o token aqui vai ser necessário em qualquer rota que seja autenticada. Tá, o que a gente faria aqui, né? Coisa mais... O básico que a gente faria aqui, né? Se você manja um pouquinho de React. Você passaria props, né? Você vem aqui... Vou escrever só assim, né? Passaria props aqui. E aqui, por exemplo, na sidebar, né? Como eu comentei... Vou até esticar isso aqui um pouquinho mais. Aqui na sidebar, ele vai precisar do permissions. Aqui no header, ele vai precisar do username. E aqui no page, vamos supor que ele vai precisar do user ID e do token. Beleza. Nada demais, né? Então, o usuário fez o login, então as informações vão estar aqui no app. Então a gente passa via props para o layout, e o layout distribui aqui, né, para os componentes aqui abaixo dele, as informações que eles necessitam, né? No caso aqui do sidebar permissions, username, user ID e token. Show, né? Vai funcionar? Funciona. Só que qual que é o problema aqui? Perceba que no layout, o arquivo layout, o componente layout aqui, ele está recebendo todas essas props e ele não está fazendo nada com ela, certo? Ele está só recebendo e repassando. Então, as props elas estão passando por ele está servindo como um intermediário ali, né? E se ele não receber essas props, como que ele vai passar essas props adiante, né? Para os componentes abaixo dele ali, não, né? Via props não tem como, né? Então ele tem que receber e passar via props. Beleza. Tá. Agora a gente pode começar a entrar um pouquinho mais no assunto do vídeo, né? Que é a Context API em si. A Context API, ela resolveria esse problema aqui. Por quê? O que é a Context API? Né? Antes de mais nada. A Context API, ela é basicamente um mecanismo de transporte, né? Então, ela é uma forma ali da gente resolver esse problema aqui, que chama prop drilling, que é o quê? Essa passagem de props aqui, e isso aqui pode ir descendo, né? Então, à medida que sua aplicação vai crescendo aqui, você pode ter outros componentes aqui embaixo que precisam de outras props. Imagina que aqui você vai ter um outro componente aqui embaixo, um componente qualquer aqui, um componente A, por exemplo. E aí ele vai precisar do username também aqui. Então você teria que passar o username para o page. Perceba, o layout está recebendo todas as props que ele não está utilizando. O page vai receber o username que não está utilizando. E ele vai só receber para poder repassar. E por aí vai, né? Se tiver mais componentes aqui abaixo dele que precisa de permissions, pô, você vai ter que passar permissions para cá, entendeu? Então isso aqui seria esse problema que chama prop drilling, né? E uma forma de resolver, uma forma bem eficiente de resolver aqui no React é utilizando a Context API, né? Então a gente poderia criar um contexto, né? Por isso que geralmente a gente tem um contexto de autenticação, né? Para ele ficar disponível, né? Na nossa aplicação como um todo, né? Então todo lugar que a gente precisar de acessar o token, todo lugar que a gente precisar do nome do usuário logado, as permissões dele, a gente tem acesso a isso, né? De forma atualizada via Context, beleza? E a Context API, ela basicamente serve para injeção de dependência. O que é injeção de dependência? É um designer pattern, né? Onde o objetivo é remover dependências que são desnecessárias. Nesse caso aqui está claro, né? Então, por exemplo, o nosso componente layout ele está recebendo props e é completamente desnecessário receber essas props. Ele não está fazendo nada com ela, né? Então, aqui seria, por exemplo, a gente criaria um contexto, né? E aí até colocar no... Trocar a cor aqui, colocar um... vermelho, vai. Um Context API aqui. E aí, a gente criaria esse contexto.
E aí passarei essas informações aqui para o contexto. Certo? À medida que a gente passar isso daqui, o layout não precisa receber essas props mais. Opa. Não receberia props mais. O permissions aqui não precisaria, né? Então eles não receberiam nenhuma props de cima para baixo mais aqui, né? Do app para o layout e do layout para os outros componentes. E eles poderiam acessar diretamente aqui, né? Vou colocar aqui embaixo, vai. Só para ficar mais simples a gente entender. Então eles acessariam aqui direto a Context API, certo? Então essas informações aqui de token ficaria aqui na Context. Beleza? Então o usuário ele faria o login aqui, essa Context está aqui no app, tá? É por isso que a gente, quando vai criar um contexto, se você já criou contexto, ou já viu alguma aplicação que utiliza contexto no React, você percebeu, né, provavelmente, que os contextos eles são criados ali na raiz, né, do projeto ali, geralmente dentro do app ou do app.sx lá do Next, né? Por quê? Porque esses são os arquivos que eles ficam por volta de toda a aplicação, como eu comentei aqui, né? Como tá aqui, claro, aqui nesse design aqui. Eles ficam por volta de toda a aplicação. Então, aqui é o lugar perfeito de ter o contexto, porque ele estando aqui por volta, então todos os componentes que estão dentro dele, são toda a nossa aplicação, a gente consegue acessar, certo? Se a gente tiver um contexto que está só por volta aqui do sidebar, então seria só os componentes da sidebar abaixo, né? Então só os componentes abaixo da sidebar aqui teriam acesso a esse contexto. Como nesse caso aqui, que é um contexto de autenticação, é importante a gente ter ele por volta de toda a nossa aplicação, porque todos os componentes que precisarem, eles vão estar dentro, né? Então é interessante a gente colocar ali, né, no app.sx. Beleza? Galera, o vídeo de hoje, para ele não ficar tão extenso, eu acho que era isso que eu queria passar, né? Se você tem alguma dúvida, se você já utilizou a Context API, mas não sabia desses problemas, não sabia de injeção de dependências, não sabia do próprio drilling, né? Esse problema que a Context API resolve, deixa nos comentários aí. E, né, por final, eu guardei a parte mais importante, basicamente, que é o seguinte: a Context API, ela é ou não um gerenciador de estados, né? E aí, o que você acha? Deixa nos comentários aí, antes de eu responder. Deixou? Beleza. A resposta curta e grossa, não. A Context API não é um gerenciador de estados. Como eu comentei, ela é apenas um mecanismo de transporte, é uma forma da gente implementar ali a injeção de dependências, né, aqui em nossas aplicações com o React. Tem muita gente que fica comparando, né, a Context API com o Redux, por exemplo, ou qualquer outro gerenciador de estado, né, que o Redux sim é um gerenciador de estados, a Context API não. Hoje em dia tem vários, né? Tem Recoil, Mobex, tem Zustand e por aí vai. Eu quero trazer um vídeo, né, sobre o Zustand, que eu tenho utilizado bastante no meu dia a dia, e ele é muito, muito simples de utilizar e muito bom, né? Ele é muito performático, é uma lib bem pequenininha e muito simples da gente estar utilizando em nossos projetos ali. Então, se você de fato precisa, né, de um gerenciador de estados, o Zustand, na minha opinião, é o mais indicado hoje em dia, é o mais simples, né? Agora, se for uma aplicação de muito grande porte, dependendo de muita coisa, né, compartilhando muito estado, talvez faça sentido você dar uma analisada no Redux, né? Porque o Redux está, assim, tem muito mercado para o Redux ainda, tem muita aplicação que utiliza o Redux, mas eu vejo que muitas aplicações que estão nascendo agora ou num passado próximo não utilizam o Redux mais, né? Não estou dizendo que o Redux está morrendo de jeito nenhum. Como eu comentei, tem muitas aplicações que ainda utilizam o Redux, mas eu acho que o caminho que a gente está indo, talvez a gente não tenha tanto Redux no futuro aí em projetos que estão iniciando agora, né? Então tem outras formas ali um pouco mais simples, né, pra gente resolver os problemas que o Redux, por exemplo, resolve. Então é isso, galera.
espero que tenha gostado do vídeo, né? Então se você gostou, não deixe de comentar, deixa o seu like, se inscreva no canal, tem muita gente nova chegando aí todos os dias que não é inscrito ainda. Então se você tá curtindo o conteúdo aqui, eu tô trazendo toda semana, 3 vídeos por semana aí sobre front-end, sobre o Next, sobre o React, TypeScript. A galera tá curtindo bastante, né, os vídeos sobre TypeScript aqui no canal. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva aí. Compartilhe o vídeo, né, se você gostou e esse vídeo vai ajudar outras pessoas também. Então, dá essa força aí, né, pro nosso trabalho. E é isso, galera. Beleza? Valeu, falou e até a próxima. Back from the dead.